Boa noite mais uma vez. Tem algum problema com o meu áudio? É, Alguém que estiver me ouvindo aí, faz um like, aí escreve alguma coisa, se o áudio está funcionando, se está correndo tudo bem. Vamos lá ver, já temos aqui algumas pessoas. Ok, então vamos lá. Temos aqui a Rebeca, temos aqui a Esther, temos o Ronald, boa noite, boa noite. O Maguinho, temos aqui o Pablo. Estão me ouvindo? Está funcionando tudo bem? Ok, ok. Muito obrigado por participarem. Se vocês ainda não me seguem ali no canal do YouTube, vão lá, por favor. Subscreve no canal, faz o like, ativa lá as notificações. Quando nós fazemos isso, o YouTube entende que esse vídeo é interessante, que esse vídeo é importante e faz chegar a outras pessoas. Então, se você puder se inscrever no canal do YouTube, fazer o seu like, eu agradeço. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo é um tema interessante, é um medo que é algo que tem falado comigo essa semana. Existem vários tipos de medo, né? E talvez você pergunte, Tom, mas o que são esses medos? Medos são coisas da sua cabeça. Aí você pode pensar, tá brincando, sério? Sim. O problema é que esses medos, se fossem só da sua cabeça, você não ia ter medo. Mas é coisa da cabeça de outras pessoas também. Só que o que aconteceu? Aconteceu que você aceitou e agora ele virou um problema seu. Ou seja, o que é o medo? O medo é algo paralisante. Eu faço uma pergunta: o que acontece quando você sente medo? Você fica paralisado? Você tem crise de choro? Eu acredito que tem pessoas que vão dizer: eu não tenho medo. Não é verdade. Todos nós temos medo, ok? E o que acontece quando você sente medo? Eu tenho lido vários livros sobre o medo e um dos livros que eu tenho lido é a Bíblia. E a Bíblia diz que o medo ele é algo que atrai, o medo é atrativo. No final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu tive a estudar sobre o medo, tive a ler alguns materiais e eu quero te deixar algumas chaves hoje para te ajudar em relação aos seus medos. O medo, ele atrai e todos nós temos medo de algo. Então, o que nós temos que fazer? Se for para sentir medo de algo, eu prefiro sentir medo de algo absurdo, algo grande, ok? Por exemplo, na minha última live que eu fiz, eu desafiei algumas pessoas e algumas delas escolheram fazer um desafio. Então, ou seja, agora eu tenho que me desenrascar, eu tenho que fazer algo para cumprir isso e nós vamos conseguir. Nós temos lá um grupo de inglês, nós temos um grupo de exercício físico, nós temos um grupo de tecnologia, temos ali várias pessoas que resolveram ultrapassar o seu medo em 2023. E agora eu criei um medo para mim. Sabe qual é o meu medo agora? É que depois da live de hoje eu tenha mais 10, 20 pessoas, 30 ou 100 pessoas a participar dos meus grupos. E daqui uns dias eu tenho que ter uma escola. Daqui uns dias eu esteja falando para 100, 200 pessoas, 1000 pessoas. Isso é um medo bom, ok? Ou seja, eu deixei um medo e encontrei um medo agora melhor, um medo bom, que eu posso dizer. E agora eu tenho que pensar, talvez tenha que encontrar mais horas, talvez tenha que deixar um trabalho seguro de 8 horas e trabalhar 12 ou 13 horas, ou... não sei o que é que vai acontecer. Eu criei uma situação, eu criei um medo, é algo que eu gosto, e, e se é para ter medo, eu prefiro ter um medo que eu gosto, ok? E, não sei se você sabe, na cabeça dos homens, não é? Nós temos várias caixas, só que ainda nós brincamos que o homem ele só abre uma caixa de cada vez. E muitas vezes quando eu deito na minha cama, antes de eu dormir, eu fico ali naquela caixa e muitas vezes eu fico colocando algo nessa caixa, que é a caixa do medo. Então eu percebi que não tem como ficar sem ter medo em alguma coisa. Eu ainda não sou grande estudioso do cérebro, mas tenho lido bastante para poder aprender e ajudar outras pessoas. Tenho
a minha psicóloga favorita, não sei se ela está assistindo, mas depois ela vai assistir com certeza, que é a doutora Sara, tem partilhado comigo muito conteúdo, muitos livros para aprender, e cada dia que eu faço isso, eu fico mais apaixonado por aprender. Eu estou aprendendo com pessoas que são expert na matéria. Okay? Então eu descobri que não tem como viver uma vida sem ter medo, e isso é assustador. Por que não tem como viver uma vida sem ter medo? O nosso cérebro, ele precisa de um circuito para funcionar. E o cérebro ama um circuito chamado medo. Eu, quando comecei a estudar, eu percebi isso. E já comecei a tentar analisar na minha vida e tentar perceber quais eram os meus medos e tentar resolver isso. E o nosso cérebro ele tem outro problema, que é um problema físico. E eu aprendi na faculdade de engenharia em física que se uma coisa está parada, a tendência dela é continuar parada. E se ela está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Então, ou seja, o medo ele é paralisante. Ele é algo que te impede, que não deixa que você continue, não deixa que você faça nada. Se você tem um medo e não consegue viver sem, e agora? O medo ele é como um vício. Se você tirar o lado pejorativo, todos nós temos vício. Okay? O meu vício agora atual é estudar, ler, aprender coisas novas, correr, fazer live, gravar, ajudar pessoas. Todos os sábados eu gosto de jogar bola. Mas tem dias que eu não posso jogar, porque eu tenho outros compromissos. E sabe o que acontece? Eu fico nervoso. É, parece que o sábado já não tem mais graça, independente do que eu for fazer. Eu não quero trocar o futebol nem por um churrasco. E olha que eu gosto muito de churrasco. Existe quem seja viciado em café, em Coca-Cola. Ah, Tom, mas o café não é vício. O café é algo gostoso, é uma bebida apenas. A gente toma de manhã e tal, faz parte da alimentação. Ok. Se você ficar um dia, uma semana, sem tomar café e não sofrer nenhuma alteração, se o seu não sentir dor de cabeça, se você não tiver alteração de humor, o café não é um vício, ok? Agora, se isso fizer alguma alteração no seu corpo, isso é um vício. O vício é como o medo, é um circuito, né? Como eu disse. E agora todos nós temos. E como é que fazemos com isso agora? Aquelas pessoas que são viciadas em beber, bebida alcoólica, fumar, por exemplo, não existe nada bom nisso. Ou seja, existe quem seja viciado em uma religião, ou talvez cresceu com uma ideia, aprendeu aquilo de uma forma e aquilo se instalou na cabeça da pessoa que você não consegue falar nada diferente. Ela não aceita, ela não quer nem discutir, não quer nem conversar sobre isso. Seja viciado ou seja o medo das coisas, isso vai te impedir de fazer crescer, ok? E como eu me livro do vício? Como é que eu faço para me livrar do medo? Que é o que nós estamos trabalhando hoje, ok? Existe algo chamado ressignificar, ou seja, trocar o drive, baixar uma coisa nova, fazer aí um update, né? Instalar algo novo, algo que é edificante, alguma coisa boa no lugar. Outra coisa que eu faço e que eu gostava de fazer era jogar online com os meus amigos. Eu tenho um jogo e algumas vezes não tenho muito tempo para isso, mas quando eu encontrava um tempo, à noite, ao fim da noite, eu gostava de jogar online com amigos. Tenho amigos no Brasil e diversos países e nós temos grupos no WhatsApp onde nós passamos ali algumas horitas jogando. E só que havia semanas que quando eu não conseguia jogar, eu ficava um bocado chateado, um bocado triste. E o que acontece? Acontece que depois que eu decidi fazer outras coisas, que eu encontrei outras coisas mais interessantes para fazer, aquilo para mim perdeu. Já faz muito tempo que eu não estou jogando. Ou seja, aquilo que parecia ser um vício, aquilo foi alterado. Ou seja, meu cérebro encontrou algo diferente para fazer e que no momento me dá mais prazer. Eu sei que muitas pessoas sofrem e quase ninguém tem coragem de falar dos seus medos. Mas eu te digo que você só vai conseguir se livrar de um medo se você ressignificar. Você só vai conseguir se livrar do medo quando você for capaz de falar sobre ele e tratar e desbloquear. Um medo que eu sempre tive desde criança era o medo de escuro.
era o medo de dormir sozinho, de dormir sozinho nem tanto, mas era mais o medo do escuro, ok? Eu precisava sempre ter um ponto de luz, quer seja do telemóvel, ou ficava olhando na tomada, ou pela janela, eu sempre precisava ter um ponto de luz. E quando eu dormia na casa de outras pessoas, no sítio ou na fazenda, era um terror para mim quando apagavam-se as luzes, não é? Quando desligava tudo e ficava aquela escuridão e não se via nada. Isso é algo que eu guardei para mim por muito tempo, por muitos anos. Nem minha família sabia disso, ok? É, mas eu descobri e que eu comecei a pensar e na minha infância eu tentei descobrir onde é que aquilo poderia ter surgido, não é? Porque para você se livrar de um medo, você tem que tentar encontrar onde é que o medo surgiu e depois ressignificá-lo, não é? Trocá-lo por algo, né? Às vezes há pessoas que digam que só encontrar onde que surgiu já é suficiente. Então o meu medo do escuro, eu comecei a pensar e fui lá buscar no passado e, e eu me lembro que muitas vezes eu tenho dois irmãos e somos três irmãos, somos três no total e três homens e crescemos juntos, diferença de um ano e meio de um para o outro. E sabe como é criança naquela época, sem televisão, sem muita coisa em casa e nos encontrávamos por diversas vezes brigando, né? E eu me lembro que quando eu brigava, às vezes meu irmão me jogava na cama e colocava o cobertor na minha cabeça e prendia e segurava assim, o que fazia que eu sentia sem ar, né? Que eu sentia, então eu tinha o escuro e tinha falta de ar ao mesmo tempo. E eu tenho pensado se isso fez com que hoje eu tivesse esse medo de escuro, né? Então depois que eu encontrei isso, né, eu ressignifiquei. Eu falei, pronto, isso foi algo que aconteceu naquela época, éramos criança e passou, né? E olha somente isso. E agora, o que que eu tenho feito? Agora eu tenho tentado ressignificar, ou seja, e outra coisa, eu tenho tentado testá-lo, não é? Testar, ou seja, vamos ver se é esse mesmo medo que eu tinha. Agora que eu já encontrei a fonte, ok? Vou testá-lo, ok? Já ressignifiquei, já disse que aquilo era só algo, talvez que aconteceu quando éramos criança e tal. Então agora, quando eu vou dormir à noite, eu tenho feito isso, eu apago todas as luzes e tento deixar tudo escuro o máximo, tiro o meu telemóvel do quarto, fica carregando em outro lado e vou dormir. E penso que isso tem resolvido, né? Agora eu já sei qual é a fonte, né? Outra coisa que eu desenvolvi, né? Eu penso que possa estar ligado também, é, eu tive claustrofobia. Para quem não sabe, claustrofobia é o medo de estar em lugar fechado, né? Lugar confinado. E eu, durante 9 meses, eu fiz um curso de bombeiro no Brasil. E eu ouvia falar que tínhamos um treinamento que um dia iria acontecer, que era um treinamento para situações de catástrofe, né? Situações onde há desabamento, onde há coisas do gênero, onde nós temos que entrar dentro de um carro, ou de um caminhão, ou de um lugar que tem umas gavetas muito pequenas, nós temos que ficar fechado lá dentro, para ver como é que nós reagimos, né? E isso era uma coisa terrível para mim pensar, que eu poderia ter que fazer isso, né? Que eu poderia ter que me confinar em algum lugar. Então, o que eu disse para minha mulher e para as minhas filhas, eu estava a brincar com elas hoje no carro, e eu disse, olha, isso é algo que nós vamos ter que fazer um teste aí, talvez eu precise de vocês. Quem sabe, talvez me colocar ali no porta-mala do carro, me trancar e me deixar ali uns 10 minutos, para ver se eu já me libertei disso. Ou seja, eu como sou uma pessoa prática, eu gosto de testar se os meus medos já passaram, né? Então, ou seja, nós temos que ressignificar, trocar os drives, fazer um update. Todos nós temos medo. Existe medo emocional e medo físico. O medo físico você pode tentar, você nunca vai conseguir controlar ele. Somente se você tiver um problema hormonal, ok? Ou se falta algum químico, você pode não sentir medo no seu cognitivo. Mas na sua alma é um problema seu. Esse é um problema da emoção. E você pode perguntar, Tom, onde é que habita a emoção? A emoção habita na alma, é metafísico, nós chamamos, ok? Então, o medo, ele é uma semente. Sementes precisam de terra,
Ou seja, a terra é a única coisa na história da criação que, se você joga uma semente, ela produz. Se você jogar uma semente na rua, na água, no vento, no chão, nada acontece. Quem produz tudo é a terra. Eu vim da terra, você veio da terra. E quando nós morremos, nós vamos voltar para a terra. Ou seja, então quando você planta algo na terra, ela te devolve algo. E normalmente muito mais do que aquilo que você plantou. Então, ou seja, a terra é um cérebro. Então, quando uma pessoa planta uma semente de medo na sua terra, é importantíssimo. Você tem que saber que você não vai colher apenas uma semente ou um fruto, você vai colher 100 ou 1000. E muitas vezes, dentro da nossa própria família, ainda quando somos pequenos, crescemos, as pessoas plantando semente, nossos pais plantam semente, na escola nós recebemos sementes, na vida, os nossos amigos, né, com os nossos irmãos, quando nós assistimos televisão, estão colocando sementes na nossa mente, né? E às vezes a gente ouve você tem que trabalhar, você tem que ter estabilidade, e colocam medo em nós, ok? Meu pai me contava como ele trabalhou 19 anos numa mesma empresa, como era importante trabalhar numa empresa boa, ter estabilidade. Então eu penso nisso até hoje, onde é que isso tem me afetado, onde é que isso tem trazido medo para mim? Em casa nós tínhamos comida, tínhamos roupa, ganhávamos um par de tênis por ano, e hoje talvez eu penso que nós tínhamos uma vida um pouco escassa naquela época, um pouco sofrida. Raramente nós íamos comer fora ou num restaurante. Me lembro de meu pai contar várias vezes, e me lembro um pouco da cena na minha memória, quando meu pai dizia que um dia nós fomos comer no restaurante, e no McDonald's, e meu pai pediu ali um lanche para cada um, primeira vez que nós tínhamos ido, nem meu pai acho que tinha alguma vez sequer ido. E a pessoa que estava atendendo ali, o atendente, disse: é, acompanha a batata? Meu pai disse: acompanha. Acompanha refrigerante? Acompanha. Acompanha o gelado, que é o sorvete no Brasil? Acompanha. E na hora de pagar, meu pai não tinha dinheiro suficiente. Meu pai fez as contas com o valor que ele tinha, com o valor dos lanches, para os 3 filhos, para ele. E sei que aquilo depois gerou ali uma confusão, e acabou que os lanches já estavam tirados, e o gerente deixou. O gerente viu as crianças, acho que já estávamos a chorar, eu e meus irmãos, e nós acabamos por comer a comida. Essa é a história que meu pai contava. Eu tenho pensado se isso tem afetado nas minhas emoções, uma vez que eu lembro da história, uma vez que foi uma situação que ocorreu, se isso tem afetado hoje de alguma certa maneira, na maneira que eu lido com o dinheiro, na maneira que eu lido com os meus filhos, se isso criou algum tipo de medo na minha vida. Ou seja, sementes que foram plantadas na minha vida, por exemplo, há 40 anos atrás, hoje já são árvores. E não se consegue arrancar uma árvore com as mãos. A liberdade custa caro, então eu e você nós temos que entregar, desculpa, os medos, senão nós nunca vamos nos ver livres. Cada vez que alguém planta uma semente em nós, um dia, uma semana, um mês, nós colhemos milhares e milhares e nos tornamos um grande armazém de sementes. Eu percebo que pessoas que andam com sementes carregadas em seus bolsos andam de gerações distribuindo medo para as pessoas. Agora, o medo é uma semente, o cérebro é a terra. E o que é o adubo? O adubo é um paralisante, ok? São como pessoas ou lugares que ninguém faz nada. Aí quando você vai fazer algo, decide comprar alguma coisa, ou você vai comprar uma casa, aí vem um enviado de alguém e diz: eu não comprava agora, está muito alto, espera o preço baixar. Você vai abrir uma empresa, aí vem alguém que diz: olha, sabe, 80% das empresas faliram nos últimos anos. Na pandemia, centenas de empresas fecharam. Você vai comprar um carro novo, zero. A primeira coisa que alguém te diz é: olha, o carro quando sai da loja já perde o seu valor, ok? Já perde tantos por cento do valor. Agora, experimenta ter um carro velho, num dia de frio, de chuva, você levando o seu filho para a escola e o carro deixa de funcionar. Você se programa umas férias com um pouco de dinheiro que você tem ali, bem ajustadinho, vai fazer uma viagem de 100 quilômetros e o carro para na metade. Quando chega no final do ano, você faz as contas e vê que o que você gastou, sem contar o estresse, dava para pagar por mês a parcela de um carro novo e sem ter o estresse.
Ou seja, quando nós não temos palavra para encorajar, não temos nada de bom para dizer, é melhor que nós não dizer nada, ok? Essas pessoas são como adubos para o medo. As pessoas têm sementes, essas sementes estão disponíveis, são de graças. E as pessoas estão a semear o tempo todo nas nossas vidas. Aí você vai conversar com uma outra pessoa no trabalho, o infeliz chega e começa a contar do jornal, contar como é que está a crise. Eu parei de assistir televisão, eu não assisto mais televisão. Primeiro que eu acordo muito tarde, eu levanto muito cedo e durmo muito tarde. E às vezes a minha esposa, as minhas filhas me chamam para ver um filme no fim de semana, e a primeira coisa que eu faço é pegar o travesseiro e o colchão, eu ponho na sala, porque eu sei que quando o leão fizer assim, já foi. Às vezes elas dizem, pai, você não quer assistir com a gente? Eu digo, é porque eu durmo. Eu digo, não, não quero, porque eu sei que eu vou dormir. Um dia, no meu aniversário, me levaram no cinema para ver um filme de 3 horas. E eu me considerei um campeão, consegui aguentar 1 hora. Mas aquilo foi um sacrifício. Então você diz para alguém, o que você ganhou com essa informação? O que você ganhou com essa informação que você levou, com essa semente que você lançou para outra pessoa, ou para mim? Ou, por que você falou isso? Né? Se não serviu para edificar, não serviu para construir, não serviu para motivar, não serviu para animar, é somente uma semente inútil para gerar mais adubo, mais medo. Então nós temos semente, terra, adubo, nós temos também o agrotóxico. E o que é o agrotóxico? O agrotóxico é algo que na psicologia chamam de ação positiva de enfrentamento. Essa expressão você tem que lembrar a partir de hoje, ok? Ação positiva de enfrentamento. Tom, eu não gosto de correr, tenho medo de me machucar. Faz assim mesmo. Tom, eu não quero fazer, faz assim mesmo. Outra frase, as crianças fazem o que querem, os adultos fazem o que é preciso ser feito. Sabe o que é mais engraçado? Que muitos de nós acreditamos que somos filhos de Deus. Nós acreditamos que somos criados por Ele. Ou seja, aquele que te criou colocou em você todas as ferramentas e capacidades que você precisa para superar todo e qualquer tipo de medo e ter sucesso na vida. Você quer mais segurança que isso? Aí nós dizemos, mas eu não gosto de falar em público. Mentira. É medo que nós temos. Eu não gosto de me expor. É medo que nós temos. É semente que alguém plantou na nossa vida. Uns têm medo de ficar rico, outros têm medo de ficar pobre, outros têm medo da vida, outros têm medo da morte. Aí você fala, Tom, medo de ficar rico? Não, aí você exagerou. Mas existe. Existem pessoas que têm medo de ficar rico. Por quê? Porque ouviram desde pequeno que os pais falavam, os tios, os avós, que não tem como ficar rico honestamente. Você jamais consegue ficar rico trabalhando. Só os políticos, ou quem engana, ou quem rouba, é que conseguem ficar rico. Aí você não quer empreender. Quando você recebe o seu salário, você quer gastar o mais rápido possível. Você não pode ter aquilo, você não pode parecer rico, você não pode parecer próspero. Eu ouço constantemente pessoas dizer, eu não sou criativo. Ué, mas se você foi criado à imagem e semelhança do Criador, você não é criativo. É mentira. É uma semente ou já é uma árvore que foi plantada na sua cabeça. É engraçado, você é filho de Deus e foi chamado para andar na luz e você quer andar escondido. A luz tem que brilhar e a escuridão é que tem que desaparecer. O seu cérebro parado é uma potência. Agora, você imagina se ele estiver funcionando. Você nunca vai conseguir impedir uma pessoa de tentar semear algo na sua mente. Mas você pode tentar impedir antes da semente cair. E se você não consegue, a semente já foi plantada, agora você tem que arrancar uma por uma. Eu lembro antigamente, eu gostava de assistir o UFC, gostava muito do Lyoto Machida, um brasileiro, descendente de japonês. E uma coisa interessante sobre a luta é que existem 3 tipos de luta. A primeira, se você ganhar, você recebe o prêmio total, o prêmio integral. Se você perder a luta, você ganha o prêmio parcial. Mas se você desistir da luta, você tem que pagar multa para o evento, multa para
patrocinadores, você perde a credibilidade, ou seja, ninguém quer mais saber de você. O medo faz isso. O medo faz você paralisar. Porque se você paralisar, você desiste. Se você perder, pelo menos você teve experiência e tem chance de dar mais certo no futuro. Então não seja ninguém que desiste do que foi chamado. 90% das pessoas fazem isso, desistem. Algumas pessoas, além do medo, elas têm outra coisa que chama-se a preguiça. E tem a procrastinação, que é a irmãzinha do medo. Então quem é você que está apanhando e levanta, ou alguém que já desistiu? Quem sabe o que tem que ser feito e não faz, fica mentindo para si mesmo. Ok, como é que é esse negócio então de enfrentar? Só tem uma resposta: se joga. Se joga. Aí você pode dizer, pronto, já tentei abrir meu negócio 1, 2 vezes, 3 vezes e quebrei ou falhei. Ok, beleza, continua. Na quarta vez você já, quem sabe, você já tem 3, 4 vezes chance menos de quebrar se você não fizer as mesmas coisas, os mesmos erros. Ah, mas porque eu tinha uma ideia, tinha um projeto e me roubaram a ideia, me passaram para trás. Eu já vi caso de divórcio onde as pessoas ficam brigando por 10 anos por causa da divisão do dinheiro. Se foi você que produziu, se foi você que conquistou, faz de novo. Faz o dobro, faz mais. Mas não fique parado. Parado você não produz nada. E ainda gasta energia. Será que vale a pena? Outras pessoas dizem, eu não sou criativo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Como é que você não é criativo? Isso é mentira. Você quer acabar com o medo? Existe uma palavra que chama-se autogoverno. Autogoverno significa governar a si mesmo. Ou seja, toda vez que eu sinto que existe algo errado em mim, eu tomo a atitude de ir lá resolver. Okay? Você fala, como é que eu sei? Não se preocupa, o teu cérebro vai te avisar. O teu cérebro ele te avisa quando alguém fala algo e você fica magoado, alguém toma uma atitude e você não gosta. Quanto mais rápido você resolver, desbloquear, mais rápido você vai crescer. Um medo que impede de fazer muitas coisas e que impedia o que eu estou fazendo hoje é chamado reputação. Ou seja, em 2023 eu descobri que eu já não estou mais nem aí. Eu quero ser livre. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então podem falar o que quiser. Okay? Eu não estou preocupado. Muitas vezes nós tentamos vestir uma capa de bonzinho, ouvimos tudo e não dizemos nada. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que dizer de vez em quando vai cuidar da sua vida também liberta. É uma frase que ajuda a desbloquear. Ajuda, às vezes desbloqueia você e ainda desbloqueia outra pessoa. Não tenha medo de dizer, olha, vai cuidar da sua vida. Um outro jogo que nós temos que aprender chama-se o jogo do fruto. Frutos que permanecem. Quando você decide deixar o medo e fazer o que você foi chamado, você vai ver que vai dar fruto. Aqueles que criticam hoje ou criticam daqui a um ano, eles vão voltar porque você tem muito fruto. Na reputação, você tem que se comportar da maneira que as pessoas querem, falar só aquilo que eles gostam. Tem que ter uma capa, vestir uma capa. Isso para mim não importa. Você não pode desagradar ninguém. Nem Jesus conseguiu fazer isso. Quando nós começamos a jogar os nossos medos fora, o nosso barco começa a ficar mais leve. Imagine que existe uma ponte e para você passar, você tem que jogar tudo fora e só passar com a sua identidade. Caso contrário, você irá afundar. Será que você consegue passar nessa ponte? Provérbio 4:7 diz que usa tudo que tem. Outras versões diz, vende tudo que tem e adquire sabedoria. Joga seu medo, sua reputação e adquire a sabedoria. Vai só você. Na passagem dessa ponte só vai você. Tudo que hoje você acha que você não tem, não serve de ingresso. Nem para alugar o barco para atravessar essa ponte. Muitas vezes nós nos julgamos pelo que temos e não pelo que somos. Quando nós começamos a provocar os nossos medos, é engraçado, porque não faz sentido.
medo de falar na frente de uma pessoa, medo de começar algo novo, medo de ligar uma câmera e fazer uma live quando você acorda, medo de pegar um dinheiro que você tem guardado e investir em algo que você acredita que vai dar certo. Muitos de nós que fomos chamados para ser reis e sacerdotes, somos bons somente em sacerdotes, mas não sabemos ser como reis. Então, a partir de hoje, o medo que nós temos que ter é medo de colher frutos que as outras pessoas plantaram na nossa mente, que as outras pessoas plantaram em nós. Esse é o medo que nós temos que ter. Já vamos encerrar. A natureza, ela revela o poder do Criador. Olhe para as estações, para os rios, as épocas do ano. Tem época que o rio está cheio, tem época que o rio está vazio. Tem época que a árvore está dando fruto, tem época que está caindo a folha. Por que é que com você não vai ser desse jeito, se é assim com toda a criação? Tempo que chove, tempo de seca. Quando a folha está caindo, a árvore não deixou de prosperar. Ela está jogando fora o que não precisa para que venha uma folha nova. Você também tem que fazer isso. Jogar as coisas velhas fora que ficaram para trás, os seus medos, os seus problemas, os seus traumas. As folhas precisam cair. Ah, mas e se eu não desfrutar? Fica tranquilo, outras pessoas vão pegar o que é seu. Quando você não usufrui, não desfruta daquilo que Deus te deu, outras pessoas vão pegar. E o que não pegar vai cair no chão e vai apodrecer. Outra coisa, você sabe que a árvore que deu fruto e não foi desfrutada, ela vai dar menos fruto na próxima vez. Se você arranca o fruto da árvore, ela fica forte. Se você não arrancar o fruto apodrece e a árvore fica fraca. É por isso que eu estou aqui hoje falando para você. Eu quero me esvaziar. Eu quero ensinar o que eu aprendi, eu quero ajudar as pessoas, eu quero desfrutar. Quando a gente entende que a vida é um ciclo, o que acontece com os nossos medos, a gente diz, é só essa fase. É só uma fase, mas como é bom ser livre. Mas para você chegar nisso, você vai ter que dar o que você não imagina. Você vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que dormir mais tarde, você vai ter que se juntar com pessoas que estão num nível diferente do seu e que talvez você não, nem acredite que você vai chegar lá perto. Muitas coisas que eu consegui na minha vida foi porque ou estava perto de alguém, ou estava num lugar específico, ou estava em alguma situação. Ou seja, pessoas, lugares e situações. Eu conheço pessoas que vieram para Portugal, não só porque eu também vim do Brasil, mas tanto brasileiros como de outras culturas. As pessoas vêm para Portugal e continuam como se estivessem nos seus países de origem. São os mesmos amigos, comem a mesma comida. Os amigos são os amigos de infância, de 20, 30 anos, 40 anos atrás. Lembra da minha live anterior? Se você não viu ainda, vai lá, assiste a minha live anterior. Atitudes iguais geram resultados iguais. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Se você não assistiu, assista a live anterior, se inscreva no canal, faz o like, clica aí embaixo. Vejo que tem várias pessoas assistindo. Se inscreve no nosso canal. Quando você clica no subscribe, o YouTube entende que esse vídeo é importante, tem um conteúdo legal, e ele vai partilhar isso com outras pessoas. E para encerrar, anota aí uma chave. Essa é uma chave milenar. 1 João 14,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu queria deixar para você hoje. Encontre seus medos, se liberte. Okay? Tenta descobrir de onde é que saiu. Se você quiser depois me contactar para falarmos mais e tentar descobrir, fica à vontade. Também pode me contactar, teria um prazer em ajudar. Ok? Encontrar onde é que surgiu o medo, onde é que começou e como é que nós fazemos para se libertar do medo. Também eu quero te ajudar. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ok? Agradeço mais uma vez a sua participação. Foi um prazer estar aqui com você, partilhando essa palavra. Fique com Deus. Um abraço. Tenha um bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau.